Bom dia, pessoal. Então, vamos começar aqui, né? Cumprindo aí o nosso horário também. Estamos aqui eu, Ricardo Bacelar e Gustavo Borro, né? Somos SE aqui na Checkpoint e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o nosso CloudGuard AppSec, né? A ideia é justamente falar um pouco de como elevar o nível de segurança, né, das suas aplicações em nuvem, justamente utilizando nossa solução. Tá? E para a gente começar, né, é interessante a gente entender um pouquinho do que está sendo dito sobre. Quando a gente fala de AppSec no modo geral, a gente também fala de WAF, né, que é justamente Firewall de aplicação. E o que está acontecendo hoje? Né? A gente sabe aí, já tem escutado falar, vê diversas notícias, de que o WAF tradicional, que a gente já conhece há muito tempo, não é mais suficiente. Né? Eles não conseguem, basicamente, acompanhar a evolução das aplicações. A gente vê aí o próprio Gartner dizendo, né, comentando. Então, a gente vê aí o The Hacker News, né, falando que o WAF está morto, o tradicional WAF está morto. Isso é um ponto de alerta que a gente precisa pensar e ter cuidado, principalmente olhando para nossas aplicações. E quando a gente fala de aplicações, a gente precisa também entender os principais riscos, né, nessas aplicações. Quando a gente puxa ali, né, o OWASP Top 10, que é o que o OWASP Top 10? É justamente o reconhecimento dos desenvolvedores sobre os principais riscos que as aplicações podem sofrer. Né? Então, esse relatório, né, essa pesquisa realizada entre os desenvolvedores de 2017 a 2021, já houve algumas modificações sobre esses tipos de risco. Né? Então, se a gente pegar ali, né, de 2017 para 2021, a gente já vê que, por exemplo, o injection, que seria o primeiro tipo de risco ali, já caiu um pouquinho. Então, a gente vê que essa mudança ela é constante, né, mas que o risco sempre está ali. E quando a gente fala né, nessa questão de riscos e tal, a gente se pergunta, né, como que o WAF moderno deve ser? Né? O que a gente chama hoje, de WAF nativo em nuvem, né? Ou um AppSec nativo em nuvem. Por que isso? Ele precisa ser auto-adaptável, ele precisa ter uma cobertura abrangente, né, nas aplicações, e o principal ponto também é o quê? Diminuir esse overhead, né, esse overhead administrativo, de aplicações, etc. Tá? E a gente precisa fazer um comparativo entre um e o outro, né, o tradicional e o moderno. Tá? Por quê? Justamente a segurança legada não consegue mais proteger essas aplicações modernas. Por quê? Primeiro que o tradicional WAF, né, é uma aplicação legada, né, uma tecnologia aí de mais de 20 anos de mercado, certo? Totalmente baseado em assinatura, sem uma análise contextual, traz aí uma alta taxa de falso positivo e quem trabalha, né, com a mão na massa com essas soluções hoje, né, sabe que tem um esforço operacional muito grande, né, primeiro porque tem ali o período de aprendizado, né, que aquela solução vai ter que se adequar àquela aplicação, depois ele vai criar uma assinatura, né, de maneira mais manual do que um automático, e você vai ter que aplicar essas configurações ou exceções, né? Isso traz bastante esforço operacional para o administrador, e a gente sabe que cada vez mais que a gente fala em administração, né, do time de segurança, são mais ferramentas, mais soluções e o time cada vez mais enxuto, né? Aquele famoso exército de um homem só, né? Quando a gente fala de TI aí na segurança de maneira geral. E a gente precisa de uma solução, né? Um AppSec moderno, justamente para quê? Para que essa solução ela consiga se adaptar e acompanhar essa evolução dessas aplicações webs que estão cada vez mais modernas. Então, você precisa ter ali, né, uma análise de segurança, né, mais multidimensional, uma análise contextual, utilizar ali, que a gente utiliza, né, bastante recursos de inteligência artificial, de machine learning, né, para justamente trazer o quê? Uma prevenção mais eficaz, mais precisa. E outro, o principal ponto, diminuir esse esforço operacional desse administrador, diminuir esse overhead nesse time de segurança, né? Trazendo justamente o que? Políticas automatizadas, onde ele vai se adequar ao seu ambiente e aprender como o seu ambiente funciona, né? É legal ressaltar justamente esse ponto, né, na questão de overhead mesmo. Por quê, né?
Você pega o pessoal que já trabalhou bastante com AF, é, os AFs tradicionais, vamos colocar assim, né? Basicamente, você tem que conhecer da aplicação, né? Você tem que toda hora estar falando com o time da aplicação, porque alguma assinatura nova saiu, alguma coisa nova veio para o AF, mas ela não se adapta bem àquela aplicação, né? E aí você tem que perguntar para o time, eles vão reclamar que está dando problema, você tem que perguntar como funciona, perguntou como funciona, você tem que entender cada função de como Parâmetro. está funcionando para depois ajustar a regra, né? Isso acaba engessando a segurança, engessando a aplicação em si, e a coisa não flui. E você acaba, pô, beleza, eu preciso fazer a aplicação funcionar, então eu vou ter que tirar o controle de segurança da frente, né? Justamente por esse vai e volta aí da conversa, né? Mas Exatamente. a ideia é justamente essa, né? Por quê? A segurança legada, né, ela não consegue acompanhar essas aplicações modernas, né? Então, esse AppSec, ele precisa ser automatizado. E se a gente buscar aí um pouquinho, né, um incidente que gerou uma dor de cabeça muito grande no mercado, né, nos principais ambientes aí, que é o Log4j, certo? A gente teve aí mais de 800 mil tentativas de exploração, né, detectadas nas primeiras 72 horas da vulnerabilidade, do ataque. E os principais WAFs de mercado, né, 17 líderes ali, não conseguiram bloquear esse tipo de ataque, certo? E o AppSec ele foi a única, né, a única solução que conseguiu se proteger contra esse incidente, né, justamente pelas técnicas, né, de prevenção em tempo real que a solução oferece, tá? E que técnicas são essas, né? Que capacidades são essas que a gente possui? A gente tem aí o que a gente chama de proteção preventiva, né? Então, a ideia é principalmente o quê? Você tem um AppSec ali, né? Uma solução nativa em nuvem, onde você vai bloquear esses ataques de zero day nessas aplicações, certo? Você vai ter segurança de API, então a gente sabe que cada vez mais o uso de API nas aplicações tem sido mais constante, certo? Proteção contra bots, a gente sabe que tem muitos recursos e próprias aplicações que utilizam bots tanto válidos quanto sofrem ataques de bots, certo? E lógico, aquilo que já é conhecido, uma vulnerabilidade já conhecida, a gente utilizar o recurso de IPS para justamente ter uma aceleração e uma automatização mais eficaz, tá? E uma última camada de segurança é justamente a proteção de arquivos, né? Aquelas aplicações que permitem que o usuário faça um upload de algum conteúdo, de algum formulário e tal. Você não consegue garantir que tipo de arquivo aquele usuário pode estar fazendo esse upload, né? Então, você precisa garantir que realmente a sua aplicação está 100% blindada de maneira geral, tá? E aí, entrando em cada uma delas, né? A ideia da aplicação web, né, da proteção voltada para a aplicação web é justamente o quê? Vocês vão perceber que a utilização da inteligência artificial em nossas camadas de segurança, ela é constante, certo? Então, você ter justamente o uso desse conceito, essa forma de aprendizado para trazer uma maior prevenção, é justamente a palavra-chave, né? Você não precisa ter o esforço do administrador criando regras, modificando a aplicação, modificando, criando exceções, etc. Então, a proteção vai utilizar justamente essas engines de inteligência artificial para automatizar esse recurso. Então, você vai ter uma análise contextual, você vai ter, né, uma mínima necessidade de fazer um tuning ali para justamente mitigar falsos positivos. Você não precisa estar fazendo atualizações, ele tem uma proteção contínua. Tá? Isso tudo traz o quê, né? Traz recursos ali quando a gente fala das proteções contra os principais incidentes do ASP Top 10, né? Por exemplo, pichação de site, vazamento de informações, então a gente consegue prover essa capacidade de proteção, né? Quando a gente fala de API, a gente também precisa ter um ponto de atenção muito forte aqui, né? A gente já vê vários tipos de ataques direcionados a essas APIs, então a gente precisa ter uma proteção também baseada em inteligência artificial, onde a gente vai analisar, por exemplo, se está acontecendo alguma alteração no código, alguma inserção de algum código malicioso nessa API, se ele está tentando alterar o esquema daquela API também, né? Então a gente consegue fazer essa validação, né, dessas requisições baseadas em esquema que foi criada a API, né? Você faz o upload desse esquema e a gente faz o comparativo para justamente saber se está fugindo ou não daquela conformidade.
E o legal quando a gente fala de APIs, às vezes a gente pensa que é só realmente uma integração ali com a aplicação, mas no viés de segurança a gente tem que lembrar que ela é mais uma porta para dentro do ambiente, né? E aí do ambiente a gente pode estar falando simplesmente da aplicação ou após até isso algo de forma lateral, né? Então, se você tiver uma API insegura, né, eu tenho meu API Gateway ali para trabalhar, eu entregar essas APIs de uma forma disponível e tudo, legal. Mas se não tiver uma camada de segurança, eu posso permitir de algumas formas diferentes que elas sejam exploradas. E aí, a partir disso, eu posso executar as funções dela a ponto de eu conseguir ganhar uma permissão maior dentro da aplicação, e aí é, a criatividade vai longe, né? Então, assim, não é simplesmente eu proteger uma integração que está acontecendo, né? Vai muito além disso. Exato, né? Então, assim, a gente vê a importância de utilizar também ferramentas de segurança para justamente proteger essas APIs, né? Um outro recurso aí que a gente acha bastante interessante é justamente a proteção contra bots, né? A gente tem diversos tipos de ataques automatizados, né? Que simulam o usuário, que simulam uma aplicação, que simulam uma requisição, né? Por exemplo, preenchimento automático de contas, né? Ataque de força bruta. Então, você poder identificar se aquilo ali é um bot, né, malicioso, né, um comportamento malicioso, ou se é realmente um bot benigno, né? Você entender isso, porque existem aplicações que também automatizam algum tipo de recurso, então você ter essa capacidade de diferenciar essa requisição é algo muito importante para que você possa garantir uma disponibilidade da sua aplicação, tá? E claro, né? Como eu já tinha comentado, a questão do IPS, o uso de IPS acelera, né, essas medidas de proteção, utilizando, lógico, o nosso Threat Cloud, que é a nossa nuvem de inteligência, né, onde a gente vai ter ali vários indicadores de comprometimento, né, vários recursos para justamente acelerar essa prevenção. Então, se eu já tenho uma vulnerabilidade conhecida, se eu já tenho uma assinatura, por que não utilizá-la, né? Antes de mandar para uma inteligência artificial validar aquele tipo de requisição. E como essa validação acontece, né? Como é que essa requisição ela é inspecionada? Ela basicamente ela é realizada em dois estágios, né? Vamos dizer assim, em duas fases, né? O primeiro ele vai utilizar ali um machine learning supervisionado que a gente chama, né? Então, ele vai avaliar, né, o IP, comportamento do lado do cliente, cookies, né, comportamento do usuário e vai tomar uma decisão, certo? Essa decisão, se for benigna, ele vai deixar passar para a aplicação e caso seja algo que não seja benigno, né, malicioso, ele vai bloquear. Isso daqui, geralmente, são em torno de 95 a 97% das requisições de modo geral, certo? Quando ele pega essa porcentagem que sobra, né, esses 5% que ele não consegue identificar, ele passa para uma segunda fase, né? Um modo de aprendizado mais eficaz, né? Um deep learning que a gente chama, né? E aí ele vai realizar essas análises, né, correlacionando, né, em tempo real o reconhecimento da aplicação, a reputação daquele usuário, vai ter um aprendizado constante para daí ele poder, né, montar um nível de risco e tomar uma decisão, se for benigna ou se for maliciosa, realizar aquele bloqueio, tá? Então, a ideia da nossa proteção é justamente o quê? Ter uma prevenção precisa, né, utilizando muito o contexto de machine learning, né, justamente para quê? Conhecer a aplicação, diminuir a taxa de falso positivo e também o esforço operacional, tá? Então, você poder aí ser totalmente adaptável às mudanças dessas aplicações, ter uma instalação nativa em nuvem, então, o que é isso, né? Quando a gente fala de nuvem, a gente pensa muito em nuvem pública, etc., mas é literalmente onde a sua aplicação estiver. Se ela estiver no seu ambiente on-premise, se ela estiver no seu ambiente em nuvem pública, né? Qualquer tipo de cenário, né? E quando a gente fala nesse tipo de aspecto, a gente precisa também é, ter referências externas, né? Não adianta só a gente estar falando da qualidade da solução, etc. Mas a gente tem aqui, né, por exemplo, a própria GigaOn, ela conceitua a nossa solução como uma solução inovadora, justamente por utilizar
essas camadas de inteligência e de machine learning. Já o Clarity, o que é que ele avaliou? Eles criaram, o time deles criaram uma solução de bypass, né, um mecanismo ali de bypass para as principais soluções de WAF de mercado. E essas principais soluções foram vulneráveis a essa ferramenta de bypass que eles criaram. E o nosso CloudGuard AppSec foi a única solução que não foi vulnerável a essa ferramenta de bypass. Então, quando você olha para o mercado, olha para as soluções, né, você precisa de uma confiabilidade, você precisa ter realmente uma solução que vai lhe trazer confiança nesses aspectos, tá? Então, assim, de maneira geral, essas são as capacidades, né, e reconhecimentos que a nossa solução tem. Mas é bom também fazer um comparativo com o que a gente vem conversando no mercado, vem escutando também, né, no mercado de maneira geral. Então, falando um pouquinho de arquitetura, né, de WAF, a gente escuta muito se falar nesse carinha aqui, né, o famoso CDN. Né? Mas o que é uma CDN? Nada mais é do que um grupo de servidores distribuídos geograficamente que aceleram, né, a entrega desse conteúdo para aqueles usuários, certo? Então a gente está falando aí um pouco de aceleração, né, um grupo de servidores distribuídos que vai garantir essa entrega, certo? Mas a CDN ela consegue agregar segurança, né? Então, assim, o foco dela basicamente é conectividade, né? Mas sim é possível a gente agregar uma camada de segurança nas entradas dessas conexões. E quando a gente fala nessa arquitetura, a gente precisa. É bom desenhar, né? Vou botar ali num papel para entender justamente como que a gente consegue endereçar essas camadas de segurança. Se a gente pensar aqui no modo tradicional, né, numa topologia sem camada de segurança, né, uma camada, um ambiente ali que está começando, né, sua estrutura, a gente tem o quê? As principais requisições, né, vindas externamente, então tem os meus clientes aqui acessando, né, minhas aplicações via internet, ele vai bater ali no meu data center, né, no meu gate, no meu roteador, etc, e vai chegar nas minhas aplicações. Esse é o método tradicional de publicar uma aplicação, certo? Quando a gente fala já numa solução de WAF, quando a gente começa a proteger essa camada, a gente vai ter o quê? As mesmas requisições oriundas da internet, que vai bater naquele meu gate ali onde está na borda do meu data center, né? Ou na minha nuvem, etc. E a partir daí, antes de chegar nas minhas aplicações ou no meu balanceador, eu vou fazer uma inspeção, né, daquelas requisições para saber se tem algo malicioso ou não. E a partir daí eu faço a entrega desse conteúdo para os meus servidores. Quando a gente fala de CDN, né, essa essa inspeção, ou esse tráfego, ou essas requisições, elas vão para onde? Justamente para aqueles grupos de servidores geograficamente espalhados, né? Então, vai ser também numa nuvem externa, né? No recurso externo. E a partir daí, tudo aquilo, né, vai ser direcionado para o meu data center aqui. Tá? Mas aí, se algo acontecer, né, se algum incidente acontecer nesse meio do caminho ou aqui internamente, eu acabo deixando passar aí uma camada de segurança. E para isso que a gente, né, pensa justamente o quê? Numa topologia onde eu tenho a usabilidade de um CDN, né, para aqueles que querem utilizar esse tipo de recurso, agregado também com o recurso de um AppSec justamente dentro da infraestrutura, né? Isso, Desculpa até vai lá. cortar. Eu vi aqui, eu Não, parei logo, vai lá. não, mas eu acho que vale ressaltar nesse ponto que, independente de como que a arquitetura estiver desenhada, colocando esses dois elementos, eles são bem complementares, né? Então, um CDN, ele é importante? Sim, né? Ele garante uma latência muito menor para os usuários, né? Por questão de cache, a disponibilidade geográfica também auxilia muito nisso, né? E basta fazer esse encaminhamento por DNS, tudo já funciona legal. Porém, existe a camada de segurança que é extremamente importante, né? Aqui a gente exemplificou, né, com apenas um balanceador de carga ali e tal, mas independente do ambiente, né, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas independente de como for o ambiente, é importante ter uma proteção dentro do ambiente, né, próximo da aplicação.
né? Então, existem várias formas de você conseguir, às vezes, burlar o acesso, né? Um usuário normal não vai conseguir, não vai tentar burlar um acesso através do CDN, né? Mas um atacante sempre vai achar alguma forma, né? Às vezes acionar direto aquele IP do gateway, às vezes acessar de alguma forma interna, né? Então é necessário você ter uma camada de segurança próxima à aplicação, né? Exato. E aí a gente faz justamente o comparativo, né? Quando você quer agregar entre um tipo de serviço e outro, a gente vê ali, né, que é uma solução de WAF, ela está muito focada em proteção, né, segurança de API, bot, vulnerabilidade, proteção contra ataques laterais, que é justamente isso que o Gustavo comentou, de trazer a proteção para perto da aplicação, né? E o CDN está muito mais voltado ali para o segmento de networking, vamos dizer assim. Mas aí quando a gente agrega, né, os dois serviços, a gente acaba atingindo aí uma maturidade de segurança bem elevada, né? Uhum. É legal até comentar, por experiência nossa até de conversar com clientes, com diferentes ambientes, né? Principalmente quando se vê ambientes nascendo em nuvem, né? Ou migração de ambientes que hoje estão no data center e indo para a nuvem, alguma coisa nesse sentido. É normal que os times de arquitetura, times de cloud já desenhem as arquiteturas, os desenhos das topologias das aplicações com esse conjunto, tá? Por quê? Né? Já está começando a se tornar mais comum, já está virando mais um consenso, realmente essa somatória, né? E aí, assim, CDN, independente de fabricante, AF também é a mesma coisa, a questão é realmente esse conjunto. Então, a visão, acho que geral do mercado está se amadurecendo para juntar esses dois contextos, né? Aí é sempre importante pegar a aplicação e aí realmente identificar como ela vai funcionar em arquitetura para tornar isso disponível da forma mais rápida, né, e tudo. Então, é importante ter isso em mente, mas esse consenso já é legal de ver que está sendo bem amadurecido aí conforme o tempo. Exatamente. E aí, quando a gente fala nesse método de deploy, né, a gente precisa pensar justamente na questão do conceito de nativo em nuvem, né? Então, é tipo assim, como o Gustavo até comentou, precisa estar próximo da minha aplicação. E onde é que está a sua aplicação? Ah, está dentro de um ambiente de nuvem pública, numa AWS, numa Azure, está dentro de um ambiente privado, não importa. A gente consegue se adequar nesse ambiente. A gente é flexível o suficiente para ter essa granularidade, né? Então, a gente tem algumas opções ali que a gente chama de deployment, né? Então, a primeira delas, um gateway virtual, um virtual appliance ali, onde ele estaria posicionado, né? Recebendo as conexões oriundas da internet, pode ter um load balance ou não, e a partir disso, entregar essas requisições para o servidor de aplicação, né? Então, eu teria ali justamente um virtual appliance, né, dedicado para isso. Um segundo cenário, né, que a gente acaba vendo também um pouco mais comum, é justamente um agente dentro de um container. Então, eu já tenho ali o meu cluster, certo? Onde tem as minhas aplicações. A gente vai ser mais um pod ali dentro daquela estrutura. E utilizando o recurso, né, do Ingress Controller, a gente consegue fazer toda a inspeção desse tráfego que vai chegar. Uma terceira opção, e que a gente tem visto também muito comum, até porque existem ambientes, né, que já utilizam o recurso do proxy reverso, é o quê? A gente ser mais um add-on dentro daquele proxy reverso. Então, como o proxy já está responsável por receber essas conexões, né, e entregar isso para os servidores de aplicação, a gente já vai estar integrado dentro desse proxy e no momento que ele receber essas conexões, a gente já faz a inspeção de todo o tráfego e conteúdo para daí entregar de maneira segura para essas aplicações, né? Uhum. Até em todas as arquiteturas aqui, né, o, o AppSec ele entra especificamente para proteger o ambiente, né? Então, assim, essa questão de balanceamento, a gente vê que hoje é muito é, direcionada, né, para proxies reversos, né, como o Nginx, por exemplo. Então, esse tipo de arquitetura, né, mais atual, ela é muito comum para ambientes containerizados, né,
e até os que não são ainda, né? Como os exemplos 2 e 3 ali. Então a gente entra já agregando direto no próprio balanceador, balanceador não, né? No no próprio proxy proxy reverso. reverso. Isso. E com isso a gente consegue fazer um deploy totalmente, né, rápido, sem impacto no ambiente, porque não tem mudança de DNS, não tem mudança de topologia, né, não tem impacto nenhum no ambiente, né? E isso daí a gente traz celeridade nessa aplicação, né, nesse recurso de segurança. E seguindo em frente, né, agora eu passo a bola para tu aí, Gustavo, né, que vai comentar um pouco da nossa demo. Tá? Uhum. Deixa eu parar aqui minha Então, compartilhamento. vamos lá. Compartilhar aqui. Tá dando para ver a tela já, né? Isso aí. Simbora. Beleza. Então, justamente no sentido que você comentou agora, Ricardo, tanto a forma de trabalhar dentro do Nginx quanto os outros formatos de deployment, né? O foco é sempre ter um deployment rápido, né? E aí, para demonstração de hoje, a ideia é mostrar a proteção do AppSec, mas construindo tudo isso do zero, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um ambiente similar a esse, tá? Que basicamente eu tenho uma aplicação rodando e dois acessos a ela, tá? Um acesso através de uma porta 3000 aqui, que é um acesso não protegido, e um acesso sem a porta definida, né? Que é isso certamente passa pelo Nginx e aí vai passar também pelo nosso Nano Agent, que aí é o próprio AppSec, tá? Então, vamos lá. Basicamente, para a gente fazer isso aqui rodar, né? Eu tenho aqui um ambiente na Azure, tá? Eu tenho várias máquinas aqui prontas e tal. O que a gente tem para esse ambiente de hoje é uma única máquina, um único Ubuntu aqui, bem simples mesmo, tá? Já com esse seu IP público, tudo certinho. O que ele vai precisar, né? Basicamente ter as portas acessíveis. Então, aqui a parte de networking dele tá com todas as portas de inbound habilitadas. Não façam isso em ambiente de produção, tá? Mas é só para a gente facilitar o teste aqui. E aí, nesse sentido, eu também tenho aqui o outro lado, né? Que é a parte do AppSec. Então, esse é um ambiente que eu criei hoje de manhã, tá? Um portal novo, do zero. Só relembrando, tá? O portal do AppSec, ele fica dentro, do portal Infinity. Então, o gerenciamento dele fica junto com todas as outras soluções Checkpoint, tá? Então, a navegação aqui acaba sendo bem simples entre soluções, né? O gerenciamento centralizado. E vamos lá. Basicamente, eu tenho aqui essa máquina, que é aquela que eu estava usando aqui na Azure, tá? Eu vou até fechar ela aqui. E aí, eu tenho aqui já o acesso a ela, tá? Basicamente um Ubuntu cru, ok? Então, vamos preparar primeiro a aplicação, né? Eu não tenho nada rodando nela ainda. Se acessar esse IP, HTTP, HTTPS, não vai ter nada rodando. Então, eu vou subir tudo exatamente da forma como se é comum ver o pessoal utilizando, principalmente no, em pipelines de CI/CD que aceleram muito esse processo, tá? Aqui é um pouco diferente porque eu estou pegando uma máquina crua, né? Geralmente nesses processos já são selecionadas máquinas com imagens prontas, né? No mínimo atualizadas, tá? Ou seja, o que eu estou olhando aqui que eu estou fazendo, inclusive, né, é o apt get update, ou seja, eu estou atualizando essa máquina porque ela está crua e estou instalando o Docker, tá? Então, como o desenho que a gente mostrou ali, a, o ambiente inteiro vai rodar em cima de containers Docker, ok? Então, eu tenho que instalar essa capacidade para poder subir isso aqui, ok? Enquanto está instalando, eu acho que vale aproveitar para matar uma pergunta aqui. É, temos a mitigação de ataque no CDN ou a mitigação acontece no AF? Aqui, o que que... Só para
responder a pergunta enquanto está subindo aqui. As mitigações de ataque podem acontecer nos dois lados, tá? O CDN, o coração do CDN é a parte de disponibilidade, tá? Então, o foco é justamente prover esse acesso é, mais simples, mais com menor latência e tudo mais. Ele também, muitas vezes, tem a possibilidade de agregar deixa eu até colocar a topologia para facilitar aqui. Ele tem a possibilidade de agregar algum tipo de camada de segurança, né? Natural. E aí, nesse sentido, tudo que vier através do CDN vai passar por essa camada de segurança e bacana. Porém, qualquer coisa que acontecer lateralmente ou acessando através do próprio gateway da rede, né, que está sendo está recebendo as comunicações da aplicação através do CDN, tudo que não passar pelo CDN está sem proteção alguma, tá? Então, assim, nesse todo, o AF ele vai pegar tudo que chegar para a aplicação e o CDN vai pegar algumas coisas, né? Então, por isso que a gente sempre cita que é uma arquitetura complementar, né? Um sempre complementa o outro ali nesse sentido. Então, beleza. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, a gente vai respondendo aqui conforme for andando e no final a gente tem uma sessão específica para Q&A, tá? Mas fiquem à vontade para já ir mandando as dúvidas, tá? Bom, só protocando aqui, já instalou o Docker, né? Questão de 1, 2 minutinhos. E aí eu vou baixar a aplicação, tá? Para quem não está muito acostumado com o Git, né? O Git é um comando para puxar o contexto inteiro de uma aplicação para dentro de um diretório. Isso aqui é um diretório com toda aquela aplicação ou tudo que tem naquele repositório no GitHub, GitLab e afins. E aí, a partir disso, eu já tenho a aplicação aqui, tá? Listando, eu tenho o Compose, que basicamente já tem todas as informações para compor essa aplicação, tá? A parte de proxy reverso do Nginx, está tudo já configurado. E aí, o que que eu vou fazer, tá? Beleza, a aplicação está toda preparada, ainda não está pronta, não está rodando. Então, o que que eu posso fazer para iniciar? Antes de eu subir a aplicação no Docker, eu subir os containers com as aplicações aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou preparar um token para que eu importe dentro desse Docker, né? E esse token vai ser o nosso agente, tá? Então, dentro do portal do AppSec, eu tenho aqui a aba de cloud, tá? Dentro dessa aba de cloud, eu tenho aqui a parte de perfis, tá? E aí, como o Ricardo comentou, né, a gente tem algumas formas de fazer esse deploy, tá? Sendo por Docker, sendo um gateway, sendo direto no Linux, né, um perfil para Kubernetes também, tá? Nesse caso, a gente vai utilizar para Docker, ok? Então, aqui eu criei meu perfil, tá? Esse perfil tem um token. E esse token é o que eu vou utilizar lá dentro da minha aplicação, tá? Beleza. Criei o perfil aqui, fiz o enforce da política para pelo menos eu já deixar isso pronto, tá? Enquanto ele já está terminando aqui o enforcement, eu vou fazer a aplicação desse token. Nada acontece, é bem simples, eu só atribuo esse valor, essa chave dentro da minha aplicação aqui, antes de eu subir ela efetivamente, e aí eu posso rodar o meu Docker Compose Up, ok? Aqui ele vai subir duas, três aplicações que eu tenho nesse mesmo Git, tá? Dentro desse mesmo repositório, desse mesmo conjunto. Enquanto ele está baixando e instalando, eu vou deixar até aqui no canto para ir acompanhando, tá? Apesar de que a gente vai abrir outra aba aqui, então vai sumir. Mas vai subindo aqui, vai fazendo download de tudo. E o que que a gente já pode preparar, né? Eu já tenho dentro da minha configuração os hosts que as minhas aplicações vão responder,
tá? E aí eu preciso definir no AppSec, na solução de WAF, quais são esses hosts, né, esses nomes que eu vou proteger. Então, vindo aqui na aba de ativos, eu dou um New Web Application, e aí eu vou colocar a primeira aplicação aqui, né? A gente vai fazer um cenário com duas. Juice Shop, né? É como se fosse uma simulação de um e-commerce de loja de suco. Então, HTTP, Juice Shop, CloudGuard Test, ok? Aí eu vou pegar esse mesmo, jogar aqui também, beleza? Feito isso, eu tenho a minha primeira etapa. Segunda etapa, qual é a política que eu vou atribuir, né? Como aqui a gente está num ambiente de demonstração, um ambiente de laboratório, eu posso pular a etapa de learning, né? Então, geralmente o learning é importante você deixar ali por questão de uma semana, algo nesse sentido, para ele começar a treinar a própria inteligência artificial, tá? E só Mas, complementando, opa, Gustavo, nessa questão do learning, né? uhum, Depois, quando concluir a aplicação, a gente tem uma abinha chamada Learning, né? Que ele mostra justamente a graduação, né, de aprendizado dessa aplicação, onde ele vai necessitar, né, ou solicitar uma interação humana, caso seja necessário. E como que essa aplicação ela vai amadurecendo? Por quantidade de requisições, né? E ou em algum momento uma interação com o administrador, né? Então a aba de learning ele vai justamente criar esse método de aprendizado e caso seja necessário a interação com o administrador, ele vai solicitar, ó, tenho aqui X eventos, eu preciso que você me diga se ele é benigno ou se ele é maligno. E aí você toma uma ação e ele, a partir daí, já consegue identificar os próximos tipos de incidente, caso seja necessário. Se tu puder voltar aqui, já concluiu, né? Que teve uma pergunta uhum, aqui que eu já respondi também online, que é a questão dos certificados SSLs ali, tá? Aqui a gente está trabalhando num tipo de topologia, né? Mas como foi questionado a questão do OPSEC Gateway, né? Você precisa fazer a importação dos certificados SSL para dentro do agente, né? Vamos dizer assim. Tá? uhum, é isso aí. E até para ilustrar a questão do learning, tá? Então, eu fiz a criação das duas aplicações aqui, né? Só registrando o perfil, né? Que foi aquele que eu criei no início, e também a questão da URL, tá? Criando os dois, ele já cria essa política, tá? Essa é a única política que você vai basicamente trabalhar por aplicação aqui, porque é tudo já baseado em machine learning, tudo certinho. Então, aqui eu tenho tudo que foi definido, né? Como prevent e tal. E independente de estar em Prevent ou estar em Learn, ele sempre vai estar aprendendo, né? E aí o que o Ricardo comentou é bem simples, né? Se eu deixar aquela uma semana, né? Aqui é uma aplicação de demonstração, então pouco tráfego, mas uma aplicação produtiva. Eu deixo em Learn por uma semana, zero impacto, e aí se ele tiver alguma dúvida, ele vai chegar e avisar aqui, falar, ó, eu não sei se esse tráfego está certo ou se não está. Me ajuda aí, né? Aí você vai guiando a inteligência artificial para montar essa baseline da aplicação, tá? E após isso, ela já sugere, quando ela terminar o método de aprendizado, ela já sugere quando você deve entrar em Prevent, porque ela já se tornou inteligente o suficiente daquela aplicação e ela diz, ó, agora você pode entrar em Prevent. Exato. É, depois a gente pode até pegar um outro ambiente aqui, mas ele tem níveis, né, de aprendizado, né, que é desde o jardim de infância até PhD, né, que é realmente a linha de aprendizado ali Nível da escolar, inteligência né? artificial. Isso aí. Exatamente. Bem no nível escolar. E é fácil para você entender, né? Então, fica bem claro aqui É. conforme o tráfego for aparecendo, tá? Outro ponto, antes de realmente demonstrar aqui o ponto final, né? A aplicação já subiu, já está tudo pronto, já está tudo rodando, mas caso aconteça algum cenário que eu quero trabalhar com uma exceção, por exemplo, bloquear com que alguns acessos que eu não gostaria que aconteçam,
façam de forma lateral, alguma coisa diferente, ou uma exceção, porque esse caso aqui, para mim, eu não quero nem ter risco de ter bloqueio, enfim, qualquer cenário de exceção possível, dá para a gente trabalhar aqui nas regras de exceção, tá? E aí eu vou trabalhando parâmetros bem específicos aqui da requisição, o que eu precisar. Então, assim, se eu precisar de alguma exceção, vai estar disponível aqui, mas a ideia da solução é ter basicamente uma regra para cada um, sem exceções praticamente, tá? Justamente para aquela questão de disponibilidade ágil ali, ok? Então, beleza. Relembrando, criei uma aplicação do zero, criei um perfil do zero agora, criei os assets também do zero, tá? É, agora eu posso tentar acessar essas aplicações aqui, tá? O que que eu já me adiantei aqui hoje, tá? Essa URL, ela está sendo publicada ali dentro do proxy reverso, mas ela não está em um DNS público, tá? Então, no arquivo hosts da minha máquina, eu defini para o IP dessa máquina onde está rodando tudo, tá? Então, esse host está respondendo para aquele IP e também esse host aqui, que é da segunda aplicação que a gente vai fazer um teste, tá? Porém, eu tenho dois cenários, né? Como eu tinha comentado. A gente tem o primeiro no qual eu tenho o acesso via Nginx, né? Que aí ele é protegido e o outro que não é protegido, tá? Então, voltando aqui, eu vou colocar a porta, se eu não me engano, 3002 para essa aplicação. E aqui é a porta 3000. Que aí nós temos dois canais, né? O canal protegido e o canal não protegido, tá? Então, para aquele primeiro cenário que eu comentei, né? Tem uma aplicação web de um e-commerce, uma loja de suco, bem simples aqui mesmo. Inclusive, é para esse tipo de ataque, né? De teste. E aí eu tenho os dois cenários aqui. Se tentar fazer algum tipo de ataque, né? E aí o primeiro que eu vou executar aqui é simulando uma injeção, né? Então aqui eu vou tentar logar, né, dentro desse portal e aí eu vou colocar o famoso 1 igual a 1, né? Ou seja, ou é um usuário que eu tenho na base ou 1 igual a 1. E aí um sempre é igual a 1 e ele tem que permitir, claro, se não tiver nenhum código já prevendo esse tipo de comportamento ou uma solução de proteção, né? Então aqui eu posso tentar fazer o login. Deixa eu colocar uma senha qualquer. É, e aí ele mostra essa mensagem, tá? Então, por que essa mensagem? Basicamente é a mensagem de bloqueio do AppSec, tá? Então, se eu colocar aqui, deixa eu ver se ele está aqui, checkpoint. Então, aqui ele já vai mostrar, acho que aqui no final que tem o checkpoint. Aqui, ó, Checkpoints Application Security. Para o formato dessa aplicação aqui, ele não encaminhou para uma outra página mostrando tela de bloqueio, tudo certinho. Mas, se eu quiser, eu posso deixar isso transparente também. Ele só não vai logar, não vai funcionar e vai ficar nisso, tá? E aí eu consigo deixar mais transparente para que nenhum atacante saiba o que está acontecendo ali, tá? Mas, em um cenário de logon sem proteção, eu posso fazer a mesma coisa aqui e instantaneamente ele já vai logar, tá? Interessante que ele loga com o usuário admin, tá? Por quê? Quando eu crio uma aplicação, o primeiro usuário que ele cria é o admin, dentro do banco de dados. E se eu estou fazendo esse tipo de injeção, ele vai logar com o primeiro usuário da base, e aí, por conta dessa sequência, sempre vai ser o admin, e aí é mais perigoso ainda, tá? Então, esse é um dos cenários. Agora, a gente tem uma outra aplicação aqui dentro desse mesmo contexto, tá? Que aí é uma aplicação mais voltada realmente para testes, tá? Então, eu subi aqui do zero
ela precisa só criar um banco de dados dela aqui. Fiz, vou fazer o login novamente. Então aqui eu tenho as duas prontas, né? Vou logar novamente. Legal. Aqui, isso aqui é um projeto público, tá? Mas para você realmente testar o AF. Então, se vocês quiserem pesquisar, testar o que vocês têm hoje, depois, enfim, vale rodar o DVWA, né? Subir em um ambiente, proteger com o AF e testar N tipos de ataque aqui, tá? Então tem SQL injection, tem a parte de captain seguro e assim vai. Nesse caso, a gente vai testar um upload de um arquivo, tá? Então, o que que eu vou testar aqui, né? Basicamente jogar esse arquivo teste.php, que ele é extremamente simples, tá? O que tem dentro dele é basicamente é, uma variável cmd, e essa variável cmd executa comandos em bash, tá? Executa comandos já em shell ali. Então, se eu fizer esse upload aqui dentro desse ambiente, é só um arquivo bem simples com aquele código, né? Vamos só ver o resultado. Opa, talvez ele ainda esteja subindo algum processo aqui. Vamos fazer no outro cenário que depois a gente já mostra o inverso. Então, se eu fizer esse upload aqui, enquanto tiver realmente desprotegido, ele vai fazer o upload direto, tá? E aí, esse upload me permite com que eu acesse esse arquivo, como eu falei, né? De uma forma objetiva. Legal, acessei o arquivo ali, o que eu posso fazer, né? Eu posso executar comandos direto aqui dentro do ambiente. Então, eu declaro o que que é essa variável, e aí eu tenho aqui um comando sendo executado dentro do servidor da aplicação. Então, rodei um ls para ver o que tinha naquele diretório, rodei um pwd para ver o que que tinha, aonde que eu estava, né? E aí eu consigo ir navegando de uma forma bem objetiva, tá? Aqui, como ainda estava subindo o serviço, eu tinha subido esse mesmo arquivo, né? Apesar de ser um arquivo simples, que se você olhar a aparência dele, talvez não seja tão ofensivo assim, o AppSec já bloqueou também, tá? Então entra essa questão de proteção de arquivos aqui de uma forma bem simples. E quando a gente acaba executando, né, alguns POCs, trials da nossa solução, esse teste, esses injections aí, a gente acaba vendo bastante, né? Porque muitas vezes a gente não tem, né? O ambiente não tem uma proteção, alguma coisa, e muitas vezes você acaba tendo algum incidente no seu ambiente, mas que não seja para parar a aplicação, para pichar, né? E não está causando um dano físico, né? Vamos dizer assim, um impacto em tempo real na sua aplicação. Mas muitas vezes os usuários estão justamente o quê? Eles conseguiram acesso à aplicação, mas estão tentando escalar privilégio. E aí, em vários casos, a gente vê o tipo do ataque, o cara tentando passar lá um PSWD, né? Tudo isso dentro da própria URL. E quando a gente faz esse onboarding da solução, a gente já traz tudo isso de maneira rápida, né? Exato, né? Então a ideia é realmente trazer essa visibilidade, ainda mais quando a gente fala de POC, né? Colocar no momento de aprendizado inicial, ver o que está acontecendo, depois, se for o caso, realmente o ambiente está sendo bem atacado, está sofrendo algum tipo de impacto e virar para prevenção, e aí dá para ver realmente a melhora dentro do ambiente, tá? E eu acho que só para fechar a demonstração aqui, eu me adiantei um pouquinho, vindo na parte de monitor, mas aqui dá para ver todos os eventos que aconteceu, tá? Então, eu tenho todos os meus testes ditos aqui dentro. Então, por exemplo, primeira tentativa de SQL injection aqui. Eu tenho tentativa por GET, POST lá do Juice Shop, né? Então, se eu abrir aqui, eu tenho todas as informações que são pertinentes a essa requisição, tá? Então, qual foi o path, né? Ou seja, eu estava usando uma função de login.
aqui foi nesse HTTP, o método POST, qual o tipo de ataque, SQL injection, o tipo de ataque crítico, né, a severidade crítica, e assim vai, né? Então a ideia é a gente trabalhar de uma forma bem objetiva aqui também nos logs, né, separando o que é importante, eventos importantes trabalhando por severidade, assim vai, e dá para Inclusive, filtrar isso de forma simples, né? inclusive, você pode criar uma exceção direto do log, né? Quando você seleciona ali uma string, você clica com o botão direito, né? Tipo assim, você identifica, vamos supor que eu identifiquei que seja um falso positivo, né? Enfim, você já pode criar diretamente do log, ou até selecionar mesmo o texto, o cabeçalho, o que quer que seja ali. Quando você seleciona, quando você abre lá e seleciona esse texto, você já consegue também criar essa exceção. Perfeito. Então, só para exemplificar, botão direito, eu posso filtrar aqui para fazer algum tipo de busca mais aprofundada, né? Mas eu também posso fazer a exceção. E para quem está acostumado com Gateway Checkpoint, acaba sendo bem similar, né? Os logs, a carinha é bem parecida. Essa questão da exceção também temos nos gateways tradicionais, né? Então, acaba sendo bem próximo, tá? Então, sobre o contexto aqui de demonstração, eu acho que era mais isso para mostrar a facilidade, né? Em questão de 20 minutos aqui, a gente subiu uma aplicação do zero, subiu o AF e já bloqueou ataques, né? Conseguiu fazer ataques e bloqueou os ataques. Então, é esse tipo de dinâmica que a gente gosta e quer para os nossos clientes, né? Para facilitar o que eles já fazem para ambientes de DevOps, de aplicação, de forma acelerada, a gente também trazer essa mesma dinâmica, né? Então, agora, acho que vale a gente só ir para a reta final aqui, para o Q&A, tá? Antes das perguntas mesmo, eu só deixei aqui os QR Codes das duas pesquisas que o Ricardo comentou ali, né? A pesquisa da Clarity e da GigaOn, tá? Então, se vocês quiserem, podem acessar aí. E vamos para o Q&A. Já teve umas perguntas ali que a gente já respondeu, né? Deixa eu ver aqui, Uhum. Voltei, hein? Tava aqui escondido. só no background. Só. Responde Hum. essas duas que estão aí no Q&A primeiro. Eu tenho É, mais umas aqui. tá, deixa eu. Essa tem uns que é uma pergunta aqui que tá sobre o NanoAge, sobre o impacto, né, dos recursos computacionais, certo? A gente tem uma métrica de sizing, tá? Justamente para contabilizar essas requisições, né? Então a gente tem ali uma média de 500 conexões por segundo, né, por CPU dedicado, tá? Então, por exemplo, isso daí você consegue ver na aplicação, né? Essa questão. E o sizing é exatamente esse: 500 conexões por segundo por CPU. Isso. Eu acho que tinha também só um pedaço ali da questão sobre o certificado NanoAgent. Aí parte do que você até já explicou no questionamento anterior ali, né? Não precisa pensar muito na questão do certificado, dependendo de como tiver a arquitetura, né? Se você já tiver decriptografado pós a decriptografia, às vezes no CDN ou de alguma outra função ali no meio, realmente não precisa desse, é, Dos dessa certificados. preocupação, É, tá? exato. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Também acho que já tinha ido. Tem mais Tem alguma aqui. aí? Ah, Por quanto tempo os logs ficam salvos no portal? Como tá tudo no Infinity, né, no portal Infinity, eles ficam salvos ali por um ano, né? E se você tiver a necessidade de solicitar mais tempo, você pode adquirir esse armazenamento, né? Uma outra opção, aproveitando esse mesma pergunta, tá? Seria exportar os logs, né, logs e eventos do AppSec para um log server checkpoint ou etc. Tá? Então você tem a opção de exportar para um syslog, certo? Um CIEM local, etc. E tratar esses logs.
tá? Então você tem essas duas opções aí, basicamente, né? Tá. Quanto tempo leva para que os eventos deixem de ser evitados depois de serem marcados como benignos? Hum. Vou Ah, sim. aqui, Não, naquela pode parte do marcar. learning, naquela parte Ah, do learning lá, perfeito. quando você toma a decisão, né? Legal, boa. Explica aí, qualquer coisa eu complemento. É, Tentar. na verdade, assim, ó, se tu puder abrir lá, já que tá compartilhando aí, né, aquela ideia, porque assim, a Eu, gente não vai s- ter uma opção, né, a gente não vai ter um log ali onde ele mostra é, a correlação a solicitação dessa interação humana, né, que é justamente isso, né, então quando você tem uma aplicação que a nossa engine de inteligência artificial requer uma interação humana, ele vai te dar essas duas opções, né, do benigno e do uhum, maligno, né, então a ideia é justamente isso. Quando você marca essa aprendizagem, né, como benigno, né, isso não necessariamente adiciona ali uma exceção, né? Ela vai aumentar esse aprendizado, né, para outras requisições relacionadas a esse mesmo evento, né? Então, após isso, ele vai começar esse aprendizado a ser mais rápido, tá? Então, após você marcar como benigno, ele vai começar a automatizar isso. aqui, ó. Olha aí, Até vai boa, ficar. Já ficou legal que já trouxe um evento aqui. Consegui gerar um. boa. Então, justamente no que a gente tinha falado, né? Pô, a gente acabou de subir a aplicação, né? Então, tem 15 minutos aqui que a gente subiu. Então, o nível de conhecimento sobre ela é kindergarten. E a recomendação é É, manter o learning acontecendo, é. né? Deixa o mouse lá no King Garden lá. E aí ele vai dizendo o que é que você precisa para evoluir para o próximo nível, né? Para a próxima graduação. Então, por exemplo, para você mudar do próximo nível, né? Para primary school, se não me engano, o próximo, você precisa de quê? Mais 890, eu não estou conseguindo ver, mais 890 Uhum, requisições HTTP, né? E mais 6 horas adicionais de aprendizado, né? E aí ele vai se graduando, até ele a recomendação dizer assim, ó, beleza, agora eu posso entrar em modo prevent e vou solicitando essas interações humanas, né? Então, por exemplo, o que é que você tem que olhar nessa interação humana, né? Eu tenho 10 eventos, você não vai olhar os 10, você vai ter essa correlação consolidada em basicamente um. Então, você vai tomar a ação, né? Essa consolidação vai dizer, eita, beleza, realmente isso aqui é um falso positivo, não é, é malicioso, é benigno, toma a ação e a solução já vai ter esse aprendizado. exato. Então, viu ali, ele vai dar a quantidade de eventos, viu logs, ele mostra os logs, como a gente viu ali na aba principal, tá? E aí, beleza, investiguei, identifiquei o que que era, e aí eu posso dizer se é malicioso ou não, né? No caso, ele é. Posso até voltar atrás aqui no começo, não tem problema. E é assim que vai funcionando a dinâmica de machine learning assistida, né? Então, feito Chegou, isso, já facilita aí o processo. chegou mais um aqui, ó. É possível criar uma assinatura manualmente sem a necessidade do aprendizado. A gente tem ali, né, a opção de você criar assinaturas baseadas no padrão Snort, né? Se tu puder mostrar lá no Threat Prevention, tem lá embaixo. Isso. Então você vai criar uma assinatura, né, baseada no padrão Snort e fazer o upload para para realizar esse bloqueio, tá? Isso Aqui a aí. gente até não entrou em todos os detalhes, mas tem bastante configuração até para File Security, para eu garantir que eu tenho uma Tem prevenção uma mais. pergunta de Fire Security aqui, ó. Qual que é o impacto no desempenho se ativar isso daí? Ah, sim. Aqui, no geral, é tranquilo. Você, até aproveitando até a aba aqui, você consegue customizar isso, né? Então, colocar uma confiança maior ou menor, tá? E isso de acordo com a necessidade do ambiente, dá para você ir crescendo isso conforme a, é, o andamento ali do monitoramento, do learning e tudo mais, tá? E, assim, no geral, a maior parte do tráfego, o desempenho, o impacto na aplicação, no impacto no desempenho é quase zero, tá? Vai ter apenas uma questão de latência ali, né? Porque querendo ou não, a gente vai estar submetendo esses arquivos ali para Threat Cloud, mas assim, Uhum. não é algo para ser
tão expressivo, né? Tá, Isso. Então, ali o que a gente viu no exemplo pode ser algo próximo ali. Então, eu fiz o upload, questão de alguns segundos ali já finalizou. Exato. perfeito. Vocês querem ver aí essa outra pergunta? Porque aí eu acho que fica mais fácil vocês verem do que eu tentar traduzir ela aí. Tem um aqui da topologia, né? Eu tô vendo aqui Então, uma é por isso topologia. mesmo. Uhum. Aí tá perguntando se é Essa internet, topologia, load balance, AppSec, load balance, web Ah, app, ou isso se daí é passa mais de pelo caso a firewall. caso, né? Isso é mais É isso cenário, aí. né? Tem É, ambiente que tem dois balanceadores ali posicionados, tem ambiente que só tem um. Então, é assim, a ideia de mostrar aquela topologia é que a gente consegue se adequar a qualquer forma de deployment. Essa daí, essa primeira aí. isso. isso. Quando a gente fala de dois balanceadores, geralmente na nuvem a gente tem um balanceador de entrada, né? Então, o balanceador de entrada ele vai pegar algum IP ou algum pool de IPs ali para balancear para alguns destinos, né? A partir de alguma lógica. E isso em partes já é feito às vezes em ambiente data center por um gateway ou por alguma outra função, né? Mas não necessariamente essas funções estão diretamente relacionadas a direcionar para a aplicação, né? Então eu posso estar direcionando para algum ambiente, no caso da nuvem só para alguns hosts ou o que for, e aí eu posso trabalhar com o outro load balancer da aplicação em específico, né? Então isso aqui é o da entrada da borda, isso aqui é o da entrada da aplicação. Tá? Então, aquela questão de ataques laterais ou de comunicações laterais para a mesma aplicação também podem entrar só pelo load balancer da aplicação e não pelo público, né? Então, é mais uma questão de arquitetura, mas dá para ir flexibilizando. É. Acho que Exato. um outro ponto que a gente pode comentar, que a gente acabou não falando, Gustavo, é em relação ao licenciamento, né? Boa. Também Aqui, tinha uma aqui. já adiantando. É, É, mas pode falar aí. não, Como vamos lá. funciona? O licenciamento, ele é baseado em requisições. Então, requisições quer dizer que você tem uma aplicação ali HTTP, HTTPS. Cada requisição vai ser contabilizada, né? E aí, nesse contexto todo, não me importa se é uma requisição pequena, média ou grande, dependendo do tamanho do pacote. Então, eu não olho por throughput, né, que está passando, eu olho sim pela quantidade de requisições totais ali. E aí, a gente sempre faz um sizing de acordo com o que passa no ambiente para poder fazer essa estimativa é, no, da licença, né, do licenciamento. Então, assim, só um comparativo com o que a gente vê no mercado, né? Não é por questões de throughput, certo? A gente não tem limite de aplicações cadastradas, né? Ou DNS, etc., né? Que tem algumas outras que licenciam dessa maneira. E, e a gente tem ali também a questão dos agentes, né? Que são os modos de implementação, né? Então, assim, é uma maneira simples de você licenciar e que você pode crescer gradativamente. Exato. Boa. Mais alguma? A gente passou um pouquinho do tempo aqui. Passou um Passou bocado, já tá. bastante, né, do tempo. Mas beleza. Mas é Acho bom que assim, né? fechou. Movimentado, questionado. Acho que fechou. Isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu, muito bom o Beleza. conteúdo. Só lembrando vocês aí que a gravação vai ficar disponível lá no Checkmates na parte de português. Então, para assistir depois, caso precise novamente, qualquer coisa, entrar em contato com a gente. É isso aí. Obrigado pela Valeu, presença de pessoal. todos. Obrigado, Ricardo, Falk. Valeu, Bom dia. obrigado. Um bom dia, pessoal. Até Bom dia. mais. Até mais. Tchau, tchau.